Bom dia, Portugal! Vamos de aula da quinta-feira? Minha gente, esse fuso horário tá acabando comigo meio-dia, a hora de aula. Meio-dia, o dia já tá assim, ó. Mas vamos, né? Se o fuso do... O verão tá chegando, não posso reclamar. Gente, todos bem? Hoje vamos falar sobre a aula que vocês escolheram. Como dar conta de tudo sem me sobrecarregar. Parece um milagre! Aqui não trabalhamos com milagres. Vocês sabem, né, que eu sou bem direitinha aqui com vocês. Deixa eu botar aqui em modo apresentação para eu ler tudo isso. Bom, primeiro de tudo, quero que a senhorita, fique até o final, porque eu vou entregar para vocês um mapa. Para quem quer sair desse automático da sobrecarga. Deixa eu tirar aqui a minha câmera do YouTube, porque ela não vai rolar hoje, ó. Tava tudo pronto para transmitir online no YouTube também, mas não consegui. Superei isso na minha vida. Fica para semana que vem. Então, gente, fica até o final, porque a gente vai receber um mapa de como sair desse automático da sobrecarga. Como que você vai fazer para contornar essa situação? Não tem milagre, tem um jeito certo de fazer isso, tá? Pra você começar a viver a partir de você, tá? E não do que os outros estão esperando que você faça. Tá? Então, essa aulinha aqui é pra quem? Gatinha, tu. Que sempre sente que tá sempre dando conta de tudo, né? Segurando a ondinha, mais uma questão, mais uma coisa para dar jeito e a cordinha vai esticando e você vai ficando exausta. E o burnout é uma sombra que fica aqui, ó. Aquela assombraçãozinha do burnout que nos persegue, tá? Turminha, é pra vocês, gata. Estão se identificando? Para quem mais essa linda aula? Para quem cuida da casa, dos filhos, do trabalho, do marido, das finanças, né? Mas não sabe muito bem onde é que ficou onde que você mesma ficou no meio dessa equação toda. Tu também. Gente, vocês estão muito na sobrecarga. Sempre que aparece um tema relacionado à sobrecarga... Bom dia, Nilda. Sempre que aparece um tema sobre sobrecarga, como você vai fazer para... Bom dia. Como você vai fazer para dar conta de tudo, porque vocês sempre escolhem esse assunto. Então, sobrecarga é uma constante nessa vida aí, minha gente, que eu tô sabendo, né? Então, para quem mais quer essa belíssima aula de hoje? Para quem vive no eu aguento. Ai, quem aguenta, né? Você quer ser uma aguentadora ou você quer viver bem? Porque a gente vai aguentando, né? Vai aguentando e o limite, eu sempre digo, vocês são umas doidas, né? Quando? Bom dia, gatão. Ai, maridão, tá todo dia. Tá lá na escola do pequeno pintando as paredes lá, fazendo artes nas paredes. E aparece aqui pra ouvir. Como que funciona o eu aguento na nossa vida? A gente vai esticando a corda. Dá pra fazer mais um pouco, 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 mas daí chega uma hora que, sabe, os fiozinhos da corda vão arrebentando, até que sobra o último fio. Aí é nesse dia que as bonitas vêm falar comigo, Carol, tô precisando de umas sessões. É assim? É. Já estou habituada. Chega aqui quando o burnout bateu na porta e ela fingiu que não viu. O é doido, tá? Então, gatinha, é pra tu. Tá nessa situação do eu aguento. E pra quem não consegue delegar, parar e descansar. Sem sentir culpa. Porque a galerinha também gosta da culpa. A gente gosta, né? A culpa é uma constante aqui na nossa vida. Bom dia, bom dia. Então, ó, hoje eu vou mostrar que essa sobrecarga não é natural, viu? Quem foi que achou que era, né? Olha, eu tô achando que tá difícil de ler aqui. Os 40 chegam com força, né? Vou pegar aqui meus lencinhos. No dia que eu fiz 40, parece que o óculos não. No dia que eu fiz 38, parece que os óculos já não estavam mais bons. Eu fico esperando o que vai acontecer nos 40. Tinha que colocar uma letra bem grande aqui agora. Então, vamos conversar sobre... Tudo muito grande aqui agora. Então, vamos conversar sobre essa sobrecarga que não é natural. Olha lá. Sei bem o que é isso. É duro, né? Mas tá bom, vai. Chegamos aqui bem inteligente, saudável, o óculos é o de menos, a gente aguenta. O colágeno e o óculos, né? Bom, então a gente vai entender como que essa sobrecarga e essa sensação de sobrecarga se formou e como que a gente está sustentando esse padrão e que a gente não consegue sair dele, tá? Mesmo que inconscientemente, porque como tudo que a gente ensina aqui nesse Instagram, neste canal, é tudo inconsciente, certo? Se fosse consciente, a gente já tinha pensado sobre isso, refletido e resolvido, tá? Então,
vamos caminhar como isso se forma, por que eu sustento isso inconscientemente e o que precisa fazer para mudar, pra gente viver como a gente quer, que é com leveza, com potência e com verdade. Ok? Verdade, que verdade? A minha verdade. Não a verdade dita pelos outros, tá? A gente precisa encontrar esse lugar dentro da gente. Então, fica aqui comigo até o fim, porque eu vou te entregar umas chaves que eu só compartilho dentro da mentoria paga, tá? Porque eu gosto do transbordo. Conhecimento bom é conhecimento partilhado, tá? A gente não fica no raso. Então, como sempre a gatinha não consegue, né? A gente vai mergulhar. Então, eu preciso de atenção, porque eu vou criar aqui muitas camadas de entendimento para acessar de uma vez por todas a compreensão da sobrecarga dessa mulherada desesperada da sobrecarga que tá sempre por aqui, tá? Então, vamos lá. Começaria hoje pela raiz da sobrecarga. Mas, antes eu tenho que explicar uma coisa para vocês, que é contar sobre a bolsinha de moedas de potência e a mochila do passado. Duas coisas que eu uso muito para o entendimento aqui do que a gente vai falar, do entendimento de por que eu não dou conta de mais coisas, por que eu estou tão cansada com tudo que eu estou fazendo. Primeiro de tudo, todas nós nascemos com uma bolsinha de moedas. Moedas de potencial. Ainda não é potência. Mas a gente decide empregar essas moedas nas diferentes coisas da nossa vida. Então eu vou pegar essas moedas que eu tenho aqui. Nasci com uma bolsinha de 10 moedas. Poderiam ser 1.000? Poderiam. Mas o preço que a vida me custa é ter nascido só com 10 moedas. Então eu tenho que escolher muito bem onde eu vou empregar essas moedas de potencial. Eu vou pegar essas moedas e vou falar assim: uma moeda de potência no meu casamento, uma no meu trabalho, uma com os meus filhos, uma com os meus pais. E agora essas daqui, para cuidar de mim, ou para criar, para realizar. Vocês já vão entender o que acontece com as moedinhas que sobram, tá? Tô aqui, eu pego o meu potencial e aplico em potência em alguma coisa. Quer dizer, eu vou cuidar do meu casamento, eu vou fazer isso daqui pelos meus filhos, eu vou fazer isso daqui pelo meu trabalho e eu vou gastando a potência diária que eu tenho, tá? Chega no fim do dia, usou todas as moedas, descansa para encher a bolsinha amanhã. Enquanto isso, a gente carrega nas costas o quê? A mochila do passado. O que tem dentro dessa mochila? Tudo que a gente já viveu e que a gente não conseguiu dar conta, a gente guardou lá dentro. Quer dizer, a gente viveu as coisas na nossa vida, os traumas, as regras que vieram da família, os traumas, as regras que eu mesma criei dentro da minha vida ou que aconteceram comigo. No momento que aconteceram, eu não consegui processar bem, eu pego o quê? Pego e guardo lá dentro da mochila de qualquer jeito. Ah, isso aqui eu nunca posso olhar agora. Bota lá dentro. Só que a gente passa o dia carregando essa mochila. Vou dar um exemplo muito básico. Ah, tenho lá um problema com a minha sogra. O marido defende a sogra com unhas e dentes. Afinal, é a mãe dele, né? Veio antes do que eu. E ele não conseguiu desapegar ainda da mãe pra se apegar na esposa, tá? Então, tudo que eu faço no meu dia a dia, qualquer contato que eu tenho com meu marido, com a minha sogra, ou alguma reunião de família, eu estou carregando essa mochila da má disposição com a sogra. E aí, quando eu preciso resolver uma coisa que é simples, assim, onde a gente vai almoçar no domingo? Eu tenho que tirar 3 moedas de potência da minha bolsa, da minha bolsinha, para empregar na relação com a sogra, porque ela vai. Entenderam? Por isso que a gente fala, gente que não tem tempo, tem a mochila muito pesada, é excesso de passado. Quem não tem tempo, tem excesso de passado, é isso. Porque você gastou toda a sua potência com uma coisa que está mal arranjada dentro da tua mala. Um troço que você devia ter visto no início do relacionamento com o marido era como que vai ser a sogra. Porque você comprou esse pacote e botou isso na mochila e agora você vai ter que lidar com isso, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre sobrecarga, a gente vai lembrar a bolsinha de moedas da potência e a mochila do passado que eu levo nas costas com tudo que pesa. E eu passo os meus dias arrastando essa mochila. O que mais tem nessa mochila? Ah, eu tenho que ser bonita, porque foi assim que eu aprendi. Eu tenho que estar sempre arranjada, eu tenho que estar sempre de batom. Tenho mentorada que não sai de casa, volta para casa, se esquecer de botar brinco e passar batom. Olha quanta moeda de potência que ela gasta por causa disso. Por quê? Porque aprendeu que isso é uma regra. Tem que ser assim. Mulher que não faz isso, não. Entendeu? Que são essas coisas que atrapalham a gente de exercer a nossa potência. Em vez dela estar voltando 5 km para passar o batom, ela podia estar lá adiantando no seu processo, já encontrando alguém mais cedo, resolvendo, entendeu? Criando, desfrutando, aproveitando, descansando que fosse, tá? Então vamos lembrar aqui do conceito da bolsinha de moedas e da mochila do passado.
Então, tudo bem aí, gente? Entenderam? Capite? Então agora a gente pode voltar à origem da sobrecarga feminina. Já deu pra entender de onde mais ou menos que vem, né? Apenas uma introdução. Quem tá vivo aí manda um coração pra eu saber que vocês pegaram essa primeira parte. Ixi, eu levei 10 minutos, gente. É só a introdução da aula. Então vamos lá. A origem da sobrecarga. A sobrecarga feminina, especialmente na mulher moderna, não é só uma consequência da agenda cheia, não, tá? É um padrão herdado. Com plus, olha lá o brinco. Quem é que não sai de casa sem brinco? Eu também já não saio, mas se eu esquecer, esqueci. Sigo minha vida, tá? É assim, sem noia. Verdade é essa, sem noia. Se tem brinco, ótimo, plus. Não tem, segue a vida. Bom, então vamos lá. De onde vem essa sobrecarga? Padrões herdados, como sempre, né? A gente vem de uma família onde já existiam regras e a gente traz essas regras na mochila. Nós as obedecemos inconscientemente, elas estão instaladas no nosso padrão automático de viver o dia a dia, certo? Então, muitas vezes, exemplos, tá? Você foi criada por uma mãe que se anulava. Sabe aquelas senhoras de antigamente que não tinham vez? Elas faziam tudo por todo mundo, estava sempre disponível, sempre servindo, não se priorizava. E às vezes até ficava ressentida disso, mas afinal a vida é assim. Quem que não tem vó, bisavó desse jeito? E às vezes mãe, né? Eu saio sem brinco porque não tenho tempo pra colocar brinco, tá vendo? Aí, ó, não tem tempo, excesso de passado. Ai, Senhor. Então vamos entender por que é importante também colocar o brinco. A Carol é confusa, né? Não é pra ficar doida do brinco, mas também pode pôr. Vou explicar no fim, tá? Então, existem esses padrões femininos que podem servir como exemplo pra gente. A pessoa que servia, que não se priorizava, que cuidava de todos, e eu aprendi isso dentro da minha casa, tá? Por exemplo, que ser boa mulher é dar conta. E que amar é se doar. Independente da quantidade. Se for até se esgotar, melhor ainda, que fala, nossa, grande mulher, fez tudo pela família. Não é? Quem não tem desses exemplos na família? Então vamos lá, mais exemplos. A mulher que se mantém como a mamãe do marido. Meu Deus, isso mata qualquer relacionamento, viu? Tenho aí umas 2 ou 3 mentoradas neste exato momento, passando por esse lugar, tá? A gente percebe no começo da relação que tá entrando numa dessa, mas ela tá apaixonadinha, tá gostando. Bom dia, Ju. Tá gostando e fala assim, não, tem que apostar todas as minhas fichas, isso daqui com o tempo muda? Não muda, meu amor, não muda, só piora. Vou dizer que só reforça o padrão, tá? Então, virou a mãe do marido, a gente inconscientemente repete esse padrão, que pode ter sido da nossa mãe ou da nossa família, que é ser a provedora emocional do pai, por exemplo, entendeu? Sua mãe era provedora emocional do seu pai? Pronto, belo exemplo para você seguir, tá? Lembrando que tudo isso daqui é sem julgamento, tá? Meu trabalho só funciona se a gente entra nessa janelinha aqui, a prova de julgamento. E a prova de culpa também, tá? Porque a gente não precisa de mais camadas de culpa interna. Autoculpa deixa pra lá. O mundo já traz o suficiente. Ele não precisa arranjar as nossas próprias, tá? Então, sem julgamento. É o que é. Fui criada assim, minha mãe tava fazendo o melhor que podia com o que ela tinha. Pai também. E é isso que eu tenho hoje. Vou trabalhar com isso porque agora eu acordei. Eu estou desperta. Certo? Outro exemplo. A mulher não consegue descansar porque a mãe não descansava. E aí ela se sente culpada se ela fizer diferente. E quem que tem mãe aí que descansava? Não é? Que ensinou que era importante descansar. É raro. Outra, a filha que cuidava de todo mundo como se fossem seus filhos, inclusive dos pais. Isso é estar fora do lugar sistêmico. Se você foi mãe da tua mãe do teu pai, lascou. Você já começou errado, tá? Então tem que abandonar esse lugar sistêmico para voltar para o seu. Bom dia, Tami. Para voltar para o seu, eu adoro quando os mentorados vão chegando na aula. Vocês são lindas. Para voltar para o seu lugar sistêmico, para começar a diminuir a sobrecarga. Vocês estão entendendo que tudo isso faz parte da sua coleção da mochila do passado? Que tudo isso está pesando. Se você é a mãe do teu marido no seu relacionamento, você quer não estar em sobrecarga? Como? Se você ocupa um lugar que é muito maior do que o seu, é o da tua sogra. Entende? Não vai dar certo. Você estará em sobrecarga, meu amor, tá? Por isso que eu falei que não tem receita mágica. E quando a gente não se prioriza, porque a gente sente que se a gente parar, tudo desmorona. Só que o tudo são sempre os outros. Já repararam? Porque a gente aguenta. Mas o tudo, que é o tudo em volta, se eu parar, tudo desmorona.
Aí o negócio não sai direito e aí lascou. Deixa lascar. Tá? Dica básica. Finge que ninguém ouviu, tá? Mas é por aí, tá? São coisas que dá pra gente aprofundar, entendendo que tudo isso é com muito amor, tá? Principalmente por nós mesmas, que a gente precisa se resgatar para dar conta de tudo que a gente precisa hoje em dia, tá? Então vamos lá. Mecanismos invisíveis da culpa. Então, sistêmica e emocionalmente, muitas mulheres sentem culpa de viver o oposto da sobrecarga, porque afinal, fomos ensinadas que o jeito certo é dar conta de tudo. Ponto final. Todo mundo na nossa família fez assim, todas as mulheres deram esse jeito, ou às vezes alguns exemplos masculinos. Foi quem segurou a onda de tudo, e aí a gente aprendeu que bom. Então, quem é importante segura a onda. O importante é aguentar. E aí a gente fica sistemicamente, que é, se a referência é essa, eu não posso fazer diferente, e eu me sinto culpada de viver bem, de descansar, de pedir ajuda, de não estar 100% do tempo com os filhos, de querer mais do que a mãe pôde ter. Porque se a minha mãe foi uma bem abençoada, que fez tudo pelos filhos, a vida dela foi cuidar de todo mundo, como que eu posso sair e desfrutar? Entende? Se ela não pôde. Tudo isso precisa ser ressignificado. É isso que a gente faz dentro da mentoria, tá? Encontrar qual que é o ponto de virada e criar técnicas, estratégias para você conseguir contornar isso, ressignificar, contornar e poder viver diferente, estar autorizada a viver diferente, tá? Não vou entregar a resposta disso tudo aqui porque é coisa demais, vocês estão entendendo? Cada exemplo desses tem uma forma estratégica de contornar e fazer o oposto, virar o jogo, tá? Então a culpa é o que nos mantém no ciclo da exaustão. Mulher que não tem culpa. Mas queria te dizer que você não está apenas ocupada, você está se punindo por querer algo diferente. Entendem a profundidade? Então adentramos mais uma camada. Não falei que seriam muitas camadas hoje? Que a gente começou lá na bolsinha da potência, né? Então entendemos. Somos leais a padrões familiares simplesmente porque quando eu desenvolvi a minha identidade, eu estava imersa nessa realidade. Eu vim dessa casa e a regra delas era assim, e eu nasci, cresci lá e fui criada por essas pessoas. Então, inconscientemente, o meu padrão automático segue essas regras. Porque afinal era o certo daquela casa, era o normal daquela casa e é o normal da minha criação. Entendeu? Meu hardware funciona assim, software, não sei. Funciona assim, tá? E quando eu vou fazer o contrário, porque um dia eu desperto e falo, afinal, não precisa ser assim, eu posso fazer diferente, eu vou me sentir culpada por fazer diferente, tá? É como se uma parte da gente falasse, eu não mereço uma vida mais leve porque a mamãe não teve, por exemplo, tá bom? E por que a gente faz isso? Mais uma camada, porque a gente esbarra na lei do pertencimento. O nosso maior desejo desde que nascemos é pertencer. Nós precisamos pertencer à nossa família porque a nossa sobrevivência depende deles. Vocês estão acompanhando tantas camadas ou eu estou aprofundando demais? Porque às vezes eu posso estar dando um mergulho aqui, sabe aqueles das fossas marianas, mas o povo não acompanha. Também não posso trazer tanto assim e, né? Estão entendendo? Tá fazendo sentido tudo isso? Porque eu vou colocando mais camada de entendimento, gente. Sim, um coração apareceu, então estamos vivos, sobrevivendo, tá? Por que a gente segue esses padrões, essas regras, e a gente tem esses movimentos de lealdade com quem veio antes? Pelo pertencimento. O que mais desejamos na nossa vida é pertencer. Faça o cálculo de tudo que você faz. Quanto do pertencimento está presente nas suas escolhas? O que você veste não é para pertencer a um determinado grupo. Onde você mora não é para pertencer, onde você trabalha, o que você faz, com quem você fala, de onde você veio. Então, o pertencimento guia a nossa vida, guia as nossas escolhas, inconscientemente. Então, por que a gente segue as regras de casa? Para pertencer, ok? Primeira lei sistêmica básica, a gente já tá falando disso aqui desde 2020. Neste canal, tá bom? Então, segunda camada, lá vai mais uma. A gente faz para pertencer e quando a gente faz diferente, a gente se sente culpada. Por quê? Bom dia. Por quê? Porque estamos fazendo diferente.
É o peso na consciência de botar o pertencimento em risco, botar o pertencimento a jogo. Se eu fizer diferente, será que eles vão me excluir? Será que eu vou continuar pertencendo a esse grupinho? Que no caso é a minha família, que é o principal grupo de pertencimento. Mas digo-lhes já uma coisa muito importante que virou uma chave na minha cabeça em 2014, que foi quando eu ouvi isso a primeira vez. Os inocentes, que é quem não sente culpa, permanecem crianças. Só as crianças são inocentes, não sentem culpa por nada. Elas fazem porque estão vivendo e não estão nem aí para o que os outros estão pensando. A gente é que instala a culpa nelas, tá? A gente que instala esse chip nelas. Só as crianças permanecem inocentes. Só adultece quem sustenta a culpa. Quer dizer, para virar adulto e fazer coisas de adulto, o adulto é ser, exige culpa. Porque você vai precisar entender quem é você, quais são as suas prioridades, os seus valores inegociáveis, quais são os seus objetivos e sustentar a culpa de fazê-los, mesmo que seja diferente da ordem que vem dentro da sua família. Forte, né? E nossa, Carol, tudo isso por causa da sobrecarga? Sim, a gente está fazendo uma construção de entendimento. A gente faz e aguenta a sobrecarga para pertencer, tá? Para sustentar as lealdades. Então, vamos lá sobre as verdades sistêmicas. Só tu poderá cuidar de forma plena de você mesma e de tudo quando você estiver no seu lugar de filha adulta. Começando pela relação dos pais, tá? Que são assim, ó, o nível logo acima da gente na hierarquia. Primeiro e mais importante, de onde a vida veio. E enquanto a gente não se botar no lugar de filha adulta, não uma criança que espera agradar os pais, que espera ter tudo, e que eles sejam perfeitos, e que me amem, tá? Mas adulta que trabalha com a realidade. A realidade é essa daqui? Não, eles nem gostam tanto de mim. Pois não. Dói. E o que eu vou fazer com isso? Essa é adulta, tá? Dói, sente a dor. Culpa, sente a culpa, sustenta. E vai e faz por você. Tá? Então, esse lugar de filha adulta, ela exige o quê? Sustentar a culpa e esvaziar a mochila. Primeira coisa que eu falei aqui, a mochila do passado consiste em esvaziar a mochila. Meu Deus, vamos passar em longe o horário da aula hoje. Meia hora ela se propunha a dar aula, você não consegue. Porque depois a agenda já corre assim, né? Já tenho aula de yoga logo depois, porque eu, né, faço yoga com a Sul Brasileiro, maravilhosa. E depois já bondes de atendimento. Mas vamos lá. O que a gente precisa fazer? Volta para o lugar de filha adulta, sustenta a culpa de fazer diferente, esvazia a mochila para sobrar potência. O que a gente precisa fazer? Deixar os pesos que não são meus ir embora, quer dizer, a minha mãe deu a vida dela por toda a família? Sim. Muito obrigada. Graças a ela estou aqui hoje, mas eu farei diferente. Esse é um peso dela. Eu não preciso fazer. Ela já fez para que eu pudesse fazer diferente. Ela sobreviveu para que eu pudesse viver. Forte, né? Vamos honrar a mãe e viver? Ou ela sobreviveu para criar mais um sobrevivente? Ela não tem muito mais sucesso. E você não honra muito mais o serviço dela se você puder viver e construir mais ainda e desfrutar e mostrar para ela que você pode e ainda levar ela com você? Para experimentar, tá? Isso é a filha adulta. Lindo, né? Outra coisa, precisa sair do papel de salvadora. Chega, esquece. A gente se mantém no papel de salvadora porque a gente habituou-se dentro de casa. Às vezes a mamãe era vítima, o papai era algoz e eu era a salvadora que tinha que dar jeito. E às vezes isso troca. A mamãe é algoz, o papai é a vítima e eu preciso salvar o relacionamento dos dois porque a minha sobrevivência depende disso. Gente, muitas camadas. Vocês estão vendo que o mergulho aqui tá profundo hoje, né? Não consigo ficar no raso. Não consigo. Se não acompanhou, depois assiste a gravação. Ou manda mensagem que eu reexplico, tá? Eu volto nos stories para explicar isso aqui. A gente vive a triangulação dentro da casa de origem, com o papai e a mamãe, a vítima, o algoz e a salvadora. E quando eu saio, eu vou viver isso de novo projetando por aí. Eu vou ser a salvadora do meu marido, eu vou ser a salvadora dos fracos e deprimidos, e eu vou ser a salvadora em todos os lugares, no meu trabalho, projetando o que eu precisava fazer dentro da casa dos meus pais. Só que isso é o quê? Mais sobrecarga. Sim? Igual os pesos que não são meus, que eu preciso vaziar da mochila. Mais sobrecarga. Tá? Então você não está sobrecarregada porque você tem casa, criança, marido e trabalho. Você está sobrecarregada porque você tem tudo isso e ainda carrega tudo isso na mochila inconsciente. Entende?
Porque a gestão do que você precisa fazer implica em gerir dentro das regras da mochila. Não é dentro das suas próprias regras. Que eu decidi que não, agora eu vou fazer até aqui, este é o meu limite, a partir daqui eu descanso. Sexta-feira à tarde, acaba o trabalho. Você consegue fazer isso? Ou a regra da sua família não permite que você faça isso? Entendeu? Mais uma coisa, honrar a história sem precisar repetir. É aquilo que eu falei, crescer e levar o sucesso da sua mãe adiante. Assumir a vida com liberdade, força e verdade. Entendendo que a partir de mim tudo muda. Eu sou o ponto de virada da minha família. A partir de agora, a gente vive, não sobrevive mais. Todos construímos, nos esforçamos e agora eu posso desfrutar. E os meus filhos construirão e desfrutarão mais ainda. Entende? Passando a vida à frente. Porque no fim, dar conta de tudo é mera ilusão, gente. A gente não dá conta de tudo. A gente pensa que dá, se esforça, nunca chega lá e se frustra. É a roda dos ratos, pura ilusão. Então, a primeira coisa que eu costumava falar assim, garota iludida, porque eu era uma grande garota iludida. Ah, coitada, a gente precisa sair desse lugar, né? De ilusão. Olha a realidade como ela é, entende? Não, eu faço isso mesmo porque se eu não fizer, minha mãe vai falar que eu sou uma folgada. Que falhe. Você consegue aguentar a culpa de ser a folgada da mamãe? Vale a pena? Entende? E aí, a risadinha, as garotas iludidas, né? Ainda bem que a gente amadurece. Passa de garota iludida a rainha da própria vida. Não é, meu amor? É isso que a gente precisa. Então, de onde que vem a solução? Organizar o mundo interno. Porque enquanto eu vivo internamente em sobrecarga, o que o mundo me dá? Sobrecarga. Enquanto eu vivo caos interno, caos eu tenho fora. Enquanto eu vivo regras tão fechadas que eu nem respiro dentro, eu respiro quando fora? O interno rege o externo. Agora, quando eu sei qual é o meu lugar, e aí que vem o povo falar, o louco da internet, assim, é porque o posicionamento é autoridade. Eu andei falando de posicionamento aí semana passada, que a gente estava falando sobre empresas e negócios, né? Onde é o primeiro posicionamento que eu preciso? Dentro da casa da minha mãe, na minha casa de origem. O meu posicionamento interno como filha dos meus pais, adulta. E aí você pode se posicionar em alguma outra coisa. Senão você vem criança mimada se posicionar na internet como autoridade. Dura quanto? Entende? As pessoas veem, tá na tua cara. Só a gente que não vê, tá na nossa cara sempre, né? Isso que é mais doido, é o nosso ponto cego. Então se posicionar no seu lugar para organizar o mundo interno. E aí você consegue fazer as escolhas certas. E ao fazer as escolhas certas, você tira a sobrecarga. Porque você não está mais tentando corrigir hoje um problema do passado. Tentando corrigir hoje uma regra da tua família. Você está fazendo o que você tem hoje. Entendeu? Você para de reagir com o que o mundo te traz. Você começa a agir com consciência e direção. Guiada pelo mundo interno. Porque quem dá a direção é o mundo interno. Quando você souber quem é você, por que você está aqui, a quê? Qual é o seu pra quê? Qual é o seu pra quê na sua vida? Vocês já pensaram sobre pra quê? Dá um mês de aula só sobre o pra quê, o propósito. Pra quê? Pra que você faz o que você faz? É isso que dá força pra gente, entendeu? Quando você souber quem você é, qual é o seu pra quê, quais são os seus valores inegociáveis. A partir daqui comigo não. Só vou até aqui. Qual é o meu limite? O que eu exijo que aconteça e o que eu exijo que nunca aconteça. Isso eu não admito. Você sabe o que você não admite ou você vai cedendo? Entende? Enquanto as regras forem claras, as suas próprias regras internas forem claras pra você, você não reage mais ao mundo. Porque alguém vem com uma desgraça pra você, você fala, epa, essa desgraça não é minha. Segura a tua onda. Isso não interfere no teu dia a dia. Você não vai colocar mais um troço pra você dar conta. Entenderam? Os limites e o autoconhecimento, onde fica? É a chave da sobrecarga. Chave pra parar com a sobrecarga. Entende? Então, como que a gente faz para caminhar para a leveza, que é o contrário da sobrecarga? Você precisa de reconhecer padrões, de onde vem essa necessidade de controle e de dar conta de tudo. Autoconhecimento. Restabelecer o fluxo sistêmico, que é parar de ocupar o lugar que não é seu, de mãe da tua mãe, mãe do teu marido, provedor emocional do teu marido, e voltar para o teu lugar de mulher adulta. Rainha da tua vida, com o seu rei ao lado, porque você escolheu esse homem, não foi à toa, tem algum motivo, certo? Deixa ele ser o rei da vida dele também.
filha dos teus pais, entende? Ordem no fluxo sistêmico. Precisa se permitir, tá? Conheço pessoas que tatuaram, permitam-se. É isso. Se a permissão é que pega, escreve aí, tatua, permita-se. Eu tenho tatuado aqui, ó, be here, é tipo presença, foco no agora. Para de viajar. Eu era muito viajona aqui, a cabeça tá sempre do outro lado. Então ó, se permitir o quê? Receber ajuda, errar e descansar. Coisa super difícil para quem vive no sobrecarga, tá? E se comprometer com a sua verdade, que é isso. Conhecer seu mundo interno, quais são as suas prioridades, valores inegociáveis, objetivos mais profundos e verdadeiros, para onde você quer ir, até onde você quer chegar, o que você quer conquistar. E até onde podem ir com você, quais são os seus limites. Quando você conhecer isso, meu amor, tá feita. A ordem está posta do lado de fora. Tá? Mas isso daqui não é uma coisa que um dia você acorda e você já sabe. Você tem que parar, pensar em tudo isso. Bom dia. Você tem que empenhar energia em olhar para essas coisas. Por isso que eu tenho muitas meninas que chegam para mentoria e ela fala assim, nossa, um tempo atrás isso daqui era tão relevante para mim, mas a maturidade vem. A maturidade vem. Graças a Deus, um dia a maturidade vem. Nem que seja para você parar e falar assim, nossa, isso não tá bom. Consegui olhar a verdade. Parei de me iludir e olhei com sinceridade e falei assim, azedou aqui. E a partir daí você vai procurar um jeito de consertar ou de entender o que está acontecendo e melhorar a situação, tá? Isso é quando o start começa para você assumir as rédeas da própria vida e começar a construção dessa segurança interna. Tudo isso é segurança interna. E daí, quando as demandas vierem, você sabe se você precisa atender, se você precisa delegar ou se você precisa simplesmente excluir. E você não se sobrecarrega. E se você se sobrecarrega, é estratégico. Por um tempo eu vou aguentar isso daqui, eu vou botar isso, porque daqui a pouco isso vai acontecer e eu vou poder deixar isso para trás. E vou alcançar um outro nível, entendeu? Sobrecarga de agora em diante, meu amor, apenas estratégica e olhe lá. Tá bom? Então, a chave para dar conta de tudo não é fazer mais, é se posicionar melhor, tá? Porque a sobrecarga é, na verdade, um sintoma de estar num lugar interno desorganizado. Conseguimos. Mas ainda tem a entrega que eu prometi para vocês. Que é o mapa, tá? O mapa pra gente sair da sobrecarga. Passo a passo. 3 passos. Para começar, tá, gente? Nada de mágico, tá? Mas é o desbloqueio. A primeira coisa que você precisa fazer é começar a olhar com verdade pra tua vida e reconhecer o que precisa ser mudado. Então, observe onde você mais se sobrecarrega. Com quem ou com o quê? Tá? Anota aí. Quem ou o que mais me sobrecarrega? E você vai olhar especificamente para essa situação e você vai perguntar, eu estou no meu real papel? Ou eu estou tentando dar conta de uma coisa que não era para ser minha? E aí o primeiro passo prático que é, peça ajuda, diga não e tire um tempo para você. Tá? São as possibilidades do que você pode fazer. Você pode dizer não, você pode pedir ajuda e delegar algo que está te sobrecarregando, mas tire um tempo para você. Uma conquista, desfrute. Conquista, desfrute. Entende? Para começar a criar boas memórias. Bom dia, Nath. Começar a criar boas memórias de que você sim é capaz de aproveitar e desfrutar, delegar, entende? As coisas que uma mulher sobrecarregada não faz. Então, se a maior parte das memórias que você tem, o seu modus operandi é sobrecarga, você precisa começar a criar experiências do contrário. Para quando as situações chegarem, você saber também fazer o contrário. E não aceitar mais um troço que vai te sobrecarregar, tá? Então, a sua vida começa a mudar quando você se permite viver nela. Para de se deixar de lado. Viver, não sobreviver. Sobreviver, nossa família já fez. Agora a gente honra eles vivendo com muita categoria. Tá, gatinhas? Entendemos? Jesus! Não falei que essa aula ia ser uma cebola? 300 camadas, uma em cima da outra, pra gente chegar nesse entendimento profundo. Pra não ficar no rasinho, tá? Porque se eu pego lá do primeiro e já pulo direto pra solução, vocês não iam entender nada. Não faz nem sentido, né? Mas ficou muito complicado? Volta, e eu sempre deixo a aula gravada. Volta a assistir mais uma vez, porque sim, isso muda o jogo, gente. Muda o jogo. E eu entrego um negócio mastigado pra vocês.
Tô estudando isso daqui há mais de 15 anos. 15 anos. Cada coisa, cada pedacinho de um lugar, de um tipo de filosofia, um conhecimento, uma pessoa, um autor, um estudioso, um condensado, tá? Então, não entendeu? Perdeu um negócio, volta e assiste de novo, anota. Que foi assim que eu construí a minha mudança, tá? Eu pegava as lives dos meus professores, mestres, monges, gurus, que eu tenho de todos esses tipos que eu já estudei junto, e eu anotava. Eu tenho cadernos e cadernos e cadernos de anotações de coisas que fizeram incrível diferença na minha vida. Anotem, muda tudo, tá? É viver de verdade a coisa, buscando uma mudança e uma solução, tá? Então, se essa grande aula fez um sentido pra você, você deve entrar no nosso grupo Mulher Inteira, no WhatsApp, tá bom? Eu sei que já tem umas gatas que estão aqui, que já estão lá no grupo. Lá eu compartilho as coisas que estão acontecendo na semana, qual é o tema, assim, conteúdos exclusivos no sentido de reflexões aprofundadas, porque lá eu tenho tempo de mandar os áudios de podcast para vocês ouvirem, com maiores reflexões, maiores entendimentos, tá bom? Então é uma oportunidade de você se aprofundar nesse caminho e começar a conquistar coisas a mais do que você vai conseguir simplesmente estando aqui no nosso canalzinho do Instagram, que já é ótimo, tá? Todas as aulas eu sempre subo lá no YouTube, porque quando você tiver com uma dúvida, você vai escrever assim: como fazer nananã Carolina Vatti? E tem lá a resposta. Você não tem que vir caçar aqui no Instagram as aulas, porque isso daqui é um post sem fundo, né? Então você vai colocar assim: como acabar com a sobrecarga Carolina Vatti? Minha aula vai estar lá, esta. Tá bom? Por exemplo. Então, se você quer entrar no grupo do WhatsApp, no grupo de transmissão, só eu falo lá, tá bom? Para poupar os teus ouvidos e não virar conversar, que eu sei que é uma mulherada junto, a gente se perde, né? Eu adoro. Então, sou só eu que falo lá, venho com as reflexões. Você pode escrever aqui Mulher Inteira, ou na aula que fica salva, Mulher Inteira, como faz para entrar no grupo. Eu mando para você, Nilda. Tem também o link na bio, tá? Do grupo de transmissão tá lá o link na bio, você me pede aqui nos comentários e eu mando para você o link. E se você quiser ir mais profundamente para entender como aplicar tudo isso na sua vida, com acompanhamento e direção, seguindo passo a passo, estruturado, venha para a MES, tá? A MES é a Mentoria Estrutura Sistêmica, que é o quê? A gente vai olhar a base, o que tem dentro da sua mochila e como vencer essa mochila para construir essa nova identidade da mulher que desfruta da vida, a rainha, tá bom? Vamos juntas para a MES. É sempre igual. Apareceu um eu quero aqui, eu vou conversar com você sobre a MES, tá bom, meu bem? Me mande recados. Eu falo, explico como aplicar para entrar na MES. Sim, porque não é qualquer pessoa que entra na MES, tá bom, gente? Porque eu preciso te conhecer, saber se eu posso te ajudar e se você vai conseguir tirar algum proveito do sistema que eu criei. Então, sim, precisa fazer uma aplicação, tá, meu amor? Mas vale a pena, tá? É um empenho inicial para você entrar nesse processo, porque ele sim é exclusivo. Eu não consigo dar conta de muitas mulheres, então elas são selecionadas, tá, gatinha? Mas se você vier comigo, tenho certeza que você não vai se arrepender. 50 anos em 5, tá? Então, bora! Esse é o caminho para a vida mais leve e o jeito mais rápido do que você pode imaginar, tá? Tá aí o teu passo a passo nessa aula de meia hora, 40 minutos. Beijo, gatas! Vejo vocês na quinta-feira e nós continuamos com o assunto da rainha, tá? Construindo esse lugar de segurança interna de quem governa a própria vida. Chega da gestão da CEO do lar desesperada, tá? Beijo, gatinhas!